A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês que vai assistir esse vídeo, né? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o teu amigo, o irmão Leandro, né? Irmãos, eu quero falar hoje sobre o livro de Mateus 23, que diz: Jesus vai dizer para os escribas e os fariseus: hipócrita, pois dizimai a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, né? O juízo, a misericórdia e a fé. Irmãos, nós entendemos, né, que os fariseus e os escribas, eles guardavam a lei. Concorda comigo? Os escribas, os fariseus, eles davam o dízimo. Mas olha o dízimo que eles estão dando aqui: hortelã, endro e cominho. Que é isso, né? Endro, hortelã e cominho, irmãos, são alimentos. Dízimo nunca foi dinheiro, foi alimento. Os fariseus, eles davam o dízimo, mas eles desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé. Irmãos, Jesus, ele viveu em qual momento? Em qual momento o nosso Jesus, ele viveu? Porque tem muita gente que fala assim: pastor, mas o dízimo, ele está escrito no Novo Testamento. Irmãos, você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Vamos lá, na graça, né? Porque a graça, ela começa em Atos dos Apóstolos, irmão. O Novo Testamento tem muita gente equivocada. Mateus, Marcos e Lucas, né? Eles eram judeus. O Novo Testamento não começa em Mateus, o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos, porque foi em Atos dos Apóstolos que surgiu a igreja. Jesus ressuscitou para os apóstolos em Atos dos Apóstolos, não foi em Mateus. Mateus era judeu, Lucas era judeu, né? Marcos era judeu. Então, meus amados irmãos, em qual momento Jesus viveu? Jesus viveu debaixo da lei ou debaixo da graça? Eu digo para você, Jesus viveu debaixo da lei. Por quê? Pensa comigo. No tempo que Jesus existia, o que existia? Existia sacerdote. No tempo que Jesus existiu, tinha templo, o templo de Jerusalém. No tempo que Jesus existiu, existiu a lei. Então existia a lei, Jesus, ele veio para cumprir a lei, existia o templo e existia o sacerdote. Só quem se beneficiava pelo dízimo eram os judeus e os sacerdotes. Irmãos, eu digo uma coisa para você. Irmão, eu digo uma coisa para você. Jesus falou que o templo, ele seria destruído. Jesus falou para os discípulos: esse templo aqui vai ser destruído. Mas eu nunca li na Bíblia, pela Bíblia, eu nunca li. Se você leu, você vai lá no comentário e comenta lá. Mas eu nunca li, meus irmãos, né? Hoje não existe o templo mais. O templo foi destruído no ano 70. Hoje não existe mais templo. O povo dava o dízimo lá em Jerusalém. O templo não existe mais. Você sabia que tem judeu que não dá o dízimo? porque o templo foi destruído, mas eu nunca li na Bíblia
Quando foi que Jesus falou para os discípulos para eles construir templo e levar o dízimo no templo? Eu nunca li, meus irmãos. Eu nunca vi Jesus falando sobre dízimo, sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos. Eu nunca li, meus irmãos. Aí tu pergunta, pregador, pode abrir igreja? Irmãos, quanto mais igreja, irmãos, quanto mais igreja aberta é bom. O povo de Deus tem que se reunir para adorar a Deus, tem que ter um lugar para adorar a Deus. Mas eu nunca li na Bíblia, irmão, Jesus falando para os discípulos, ó, pega o teu dízimo e leva para o templo. Eu nunca li. Então, meus amados irmãos, hoje sabe o que se prega hoje na igreja? Um fardo muito pesado. É só você ir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A Bíblia ali, sabe o que vai dizer ali? Que alguns judeus que guardavam a lei de Moisés, eles pregavam para os gentios. Se eles não guardassem a circuncisão, se eles não guardassem a lei de Moisés, se eles não dessem o dízimo, eles não poderiam ser salvos. Hoje o que se prega é isso. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Aí eu te pergunto, o dízimo compra a salvação? O dízimo compra a salvação, pastor? Você que prega isso? Você que prega heresia? Você que prega que o devorador é o diabo? Aonde está na Bíblia que o devorador é o diabo? O devorador não é o diabo não, é um gafanhoto. Joel capítulo 4. É um inseto que devora as plantações. Se o povo não obedecesse de Israel, eu não sou israelita. Ele estava debaixo de maldição e Deus mandava praga, Deus fechava o céu e Deus mandava chuva contra eles. Irmãos, eu nunca li na Bíblia Jesus falando para os discípulos construir templo e levar o dízimo para o templo. Eu nunca li. Não estou dizendo, irmãos, que para deixar de abrir igreja não. Quanto mais igreja aberta é bom. Mas eu estou falando aqui que quem dava o dízimo eram os fariseus e os escribas. Né? Hoje, que nem muitos pregam, hoje não tem mais essa necessidade. Hoje o dízimo não é obrigatório para você não, querido. Dízimo não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório hoje para nós que somos gentios. Porque a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala, meus irmãos, né? Sobre isso. Aonde fala, pregador? Né? Se você for pegar a tua Bíblia, vai falar que a lei foi abolida. Ó, aonde fala isso? Romanos capítulo 10, versículo 4 vai dizer: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, meus irmãos. O fim da lei é Cristo. Jesus, quando ele veio, ele viveu no tempo da lei. Mas depois que ele morreu, e ao terceiro dia, meus amados e queridos irmãos, né? Depois que ele morreu, ele quebrou a lei, porque um testamento só tem valor depois da morte do testador. Quem é o testador? Jesus quebrou a lei. A Bíblia fala sobre isso, meus irmãos. Irmão, acorda, igreja. Acorda, a Bíblia fala, meus amados irmãos, Hebreus capítulo 7, versículo 12, né? Vai dizer: mudando o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei. Mudou o sacerdócio. Hoje não tem templo, hoje não tem mais sacerdote. Hoje não tem, meus irmãos. Então, meus amados e queridos irmãos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? Que nem muitos pregam, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Que nem muitos pregam, se você não dá o dízimo, você é ladrão. Se você não dá o dízimo, o devorador vai destruir tua casa, vai destruir tua família. Irmão, isso é heresia. Eu nunca encontrei na Bíblia Jesus mandando dar o dízimo no templo. Eu nunca encontrei, mas muito tempo eu fui enganado também. Mas Deus abriu minha visão.
Não estou falando que nós temos que deixar de ajudar a obra de Deus, não. Tem que ajudar a obra de Deus por amor e por gratidão. Mas se você não der o dízimo, você não vai para o inferno, não, que nem muitos esses lobos devoradores estão pregando por aí. Pastor, você não é levita. Você não é da tribo de Levi, como está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Somente os filhos de Levi têm ordem, segundo a lei, de receber o dízimo do povo. Você não é levita, pastor. Então, igreja de Deus, o meu povo erra por falta de conhecimento. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe.